E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então eu tô chegando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, um vídeo para tirar todas as dúvidas que vocês tenham, uma dúvida que com certeza não pode ter, a família não deve ter dúvidas nesse momento, que é um momento tão delicado, que é um momento tão esperado, que é levar o seu filho, seu marido ao tratamento. Então, todo familiar, você, seu pai, sua mãe, vocês têm dúvidas sobre o que vai acontecer, como vai ser, e também vocês têm os sonhos de vocês, coisas que vocês almejam, coisas que vocês pretendem chegar ao longo do tempo. Então, eu quero dizer para vocês que o vídeo de hoje é sobre um assunto que é bastante comentado nas minhas caixas de mensagem, nos directs, por WhatsApp, e-mail, não importa. É uma dúvida que toda família tem, e isso eu posso dizer que é um sonho que 100% das famílias têm. Com certeza 100% das famílias têm. A minha família já teve esse sonho, hoje ela já conseguiu concretizar esse sonho, ela vem concretizando a cada dia que passa. Esse sonho está concreto para minha família, mas com certeza você tem esse sonho ainda, principalmente você que está com seu filho, com seu marido, com seu familiar na ativa, envolvido no mundo das substâncias. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o sonho de ver meu filho, meu marido bem. Então, é uma questão que com certeza você, mãe, você, esposa, quer ver seu filho e seu marido bem. Não importa o que você tenha que fazer para isso acontecer. Isso eu tenho certeza que você, mãe, você, esposa, vai mover o mundo, vai mover uma montanha para ver o seu filho e o seu marido bem. Claro que nesse meio tempo eu vou te ensinar a fazer da forma mais rápida, mais sábia e menos dolorosa e mais completa. Então, você tem que continuar aqui assistindo os vídeos, continue no canal, assista os vídeos, bote em prática tudo que é passado aqui, porque é assim que funciona. Você adquire conhecimento, bota em prática aos poucos, claro, porque não é uma tarefa fácil você abrir mão de certos comportamentos e adquirir novos comportamentos para chegar ao objetivo. Não é uma tarefa fácil. Como eu vou dar um exemplo agora, não é fácil você cortar as facilitações que eu sempre falo nos meus vídeos, nos meus stories, que um dos princípios básicos para se chegar ao objetivo é cortar as facilitações, porque facilitações são gestos de familiares, de pessoas que merecem essas facilitações, e o dependente químico que está na ativa, ele não está merecendo essas facilitações. E são coisas simples, coisas do dia a dia, como você lavar as roupas dele, arrumar o quarto dele, dobrar as roupas, enfim, coisas simples. Mas ele não merece que você faça isso por ele, ou por ela, no caso. Mas com certeza vai ser dolorido, vai ser ruim você dizer não para o seu filho, não para o seu marido, porque é uma pessoa que você tem um apego sentimental, você tem laços familiares, e dizer não para uma pessoa é complicado. Eu também tenho as minhas dificuldades de dizer não no trabalho para minha esposa, eu também tenho as minhas dificuldades. Imagina você, mãe, esposa, tendo que dizer não para uma pessoa que você ama, que você quer tanto bem, e para você não custa nada você continuar fazendo esses comportamentos
de lavar a roupa, esquentar a comida quando ele chega sob efeito de substâncias. Mas esses pequenos comportamentos fazem com que ele não mude a sua atitude e não pense jamais em parar o uso e o abuso de substâncias. Então, por isso que eu falo que é muito importante que você pare com essas facilitações. Mas tudo bem, esse foi só um exemplo que eu estou dando no início desse vídeo, porque o vídeo de hoje eu quero falar sobre o sonho de ver o seu filho e o seu marido bem. É um sonho que toda a família tem, não todos familiar, toda mãe, toda esposa, todo pai, todo irmão quer ver os seus familiares bem, principalmente nessa situação que a dependência química coloca eles num estado denegrido, sem moral, muito trágico. Então vamos lá. Mas para você alcançar esse sonho, primeiro você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. E como eu faço isso? Com diálogo, muito diálogo. Aí você tem que assim, quando eu falo diálogo, é quando você e ele falam. E claro que não vai ser uma tarefa fácil, porque com certeza o seu filho, o seu marido não quer conversar com você, porque na maioria das vezes você acaba chamando a atenção dele. Então comece aos poucos a restabelecer o diálogo. Converse sobre outros assuntos, não toque na problemática de cara, já na lata. Toque sobre outros assuntos, deixe ele se sentir confiante, restabeleça a confiança dele em você. Com muita inteligência emocional, você tem que saber tirar o melhor dessa situação. Se seu filho e seu marido está na ativa, você quer ver ele bem e você não está sabendo agir na melhor forma possível com essa situação, você tem que aprender a lidar com essa problemática. Ter muita inteligência emocional, comunicação assertiva. Você tem que ter a melhor forma de falar, o jeito correto, o melhor na melhor hora. Isso é ter uma comunicação assertiva, não gritar, sem xingamentos, influenciando. Você deve influenciar o seu filho e o seu marido a todo momento, todos os dias, sempre, nem que seja um pouquinho por dia, e com respeito, porque assim, quando você dá o respeito, ele também te devolve o respeito. Mas se você faltar com respeito, o que pode acontecer é o seu familiar faltar com respeito com você, e aí gera diversos conflitos, gera atritos, gera um desgaste familiar. Então, esses são alguns passos para se chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? Lembrando, qual é o objetivo? O objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. E eu tenho certeza que esse sonho é de 100% das famílias de dependentes químicos que ainda estão na ativa. Porque os dependentes químicos que já passaram pelo tratamento, já vivem em recuperação, as famílias conseguem viver esse sonho. Elas já estão vendo os seus filhos, seus familiares em outra situação. Claro que para ver bem, voltando à rotina, voltando a trabalhar, a estudar, tudo tem um tempo. Mas só o fato do seu filho, do seu marido já ter parado, já ter mudado os comportamentos dele, já é uma grande reviravolta na vida da família. E aí ele já está bem, porque ele já cessou o uso e o abuso de substâncias, ele já mudou os comportamentos, então ele já deu um início na reviravolta dele, na virada de 180 graus. Ele estava indo para lá, no caso da ativa, agora ele está vindo para cá. Outro caminho, novas amizades. Então,
E é complicado, porque qual é a mãe, qual é a esposa que quer ver o seu filho, seu familiar, nessa situação que essa doença coloca? Eu acredito que ninguém. Ninguém quer ver seu filho, seu marido, sem dignidade, sem moral, sem respeito consigo mesmo, porque ele não se respeita. Ele faz o que tiver que fazer para conseguir a substância. Então ele não tem respeito com ele mesmo, nem com você, nem com ninguém. Acredito que ninguém quer ver seu familiar assim. Porque você tem amor, você tem laços de amor por essa pessoa. É muito mais fácil dizer para vocês: ah não, abandone o seu filho e o seu marido. Deixa ele usar, deixa ele fazer o que ele quer. Mas você, que tem um apego sentimental, não vai conseguir fazer isso. Eu te dou toda a razão. Você não deve desistir do seu filho e do seu marido. Você deve apoiá-lo para quando ele quiser ajuda. Você vai estar lá do lado dele para todos os momentos em que ele precisar de ajuda para alcançar o objetivo. Não estou dizendo que você deve apoiar as coisas erradas que ele faz. Pelo contrário, eu não apoio, eu não peço que a família aceite coisas erradas que o dependente químico faz. Mas assim, eu também peço que as famílias não desistam do seu filho e do seu marido a partir do momento em que ele está tentando mudar, ou que ele pede ajuda, ou que ele aceita a sua ajuda. Então, com certeza, você não quer ver seu filho e seu marido assim. Então, para você alcançar esse tão sonhado patamar, qual patamar que eu estou falando? De ver seu familiar bem, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama, influenciando seu familiar. Você deve mostrar para ele que a vida sem substâncias é muito mais prazerosa. Ele vai conseguir aproveitar muito mais. Você deve ser um exemplo para ele da vida em recuperação. Por isso que você deve adquirir o máximo de conhecimento sobre a doença, de como lidar com as situações, para você mostrar para ele e fazer na prática a vida em recuperação, mostrar para ele que você também está disposta a viver a vida em recuperação. Colocando regras, você deve colocar regras, isso é muito importante. Claro que você deve seguir as regras também, você deve cumprir as regras que você coloca, você segue, ele segue. Coloque limites, você tem que montar uma boa estratégia. Uma boa estratégia é como você vai fazer ele seguir as regras, como você vai fazer ele seguir os limites, como você vai influenciá-lo todos os dias, como você vai levá-lo ao tratamento, aonde você vai largar ele para se tratar, se for um tratamento internado. Essa é o início de uma boa estratégia. Claro, você deve ter disciplina e somente assim, com esses passos e mais alguns outros, você vai conseguir realizar o seu sonho de ver o seu filho e o seu marido bem. Mas para se chegar nessa fase de estar bem, é preciso passar por outras etapas. Primeiro, fazer com que seu familiar vá para o tratamento. Já é uma tarefa bem complicada. Fazer com que seu filho e seu marido te escute, confie em você novamente. E outra coisa, ele deixa de confiar em você simplesmente porque você quer ajudá-lo. Ele acha que você está contra ele, porque você não aceita que ele use substâncias em casa, ou você não dá dinheiro, ou você não sustenta os vícios deles com cigarro, álcool, você não tolera que ele chegue tarde, de madrugada, durma o dia inteiro, faça as refeições fora de hora, enfim, você não tolera esses comportamentos. Então, para ele, você é uma inimiga. Porque quando você diz que não aceita mais isso, você acaba virando uma inimiga para ele. E aí toda a confiança que ele tinha em você, ele vai se trancar, vai se retrair
e vai pensar assim: poxa, mas se nem a minha mãe, nem a minha esposa, ou meu pai não confia mais em mim, porque eu gasto todo o dinheiro. Ele sabe o porquê que você não confia mais nele. Porque ele gasta todo o dinheiro, porque ele mente, porque ele manipula. Mas daí ele vira o jogo e finge ser a vítima. E aí o que acontece? Ele faz perder a confiança em você, sendo que você está só tentando ajudar. Muitas vezes não é da maneira correta, tudo bem, mas você está dando o seu melhor. Mas não quer dizer que você não possa melhorar ainda mais, buscando o máximo de conhecimento, informação. Isso sim vai fazer com que seu filho, seu marido, chegue lá e cumpra a primeira etapa, que é ir ao tratamento. E aí, quando eu falo ir ao tratamento, pode ser um tratamento internado, que é voluntário daí nesse caso, ele aceita ir se internar, porque você convenceu ele, influenciou ele da melhor forma possível, que ele está demais, que ele passou dos limites de um usuário, de uma pessoa que um dia fez um uso recreativo. Então o que eu posso te dizer? Que ele tem que ir ao tratamento. Aí você, com ele, define qual é o melhor tratamento a ser colocado em prática. Se o melhor tratamento vai ser de rua, grupos de apoio, NA, AA, psicólogo, psiquiatra, vamos tentar esse método. Se esse método não der certo, vamos partir para uma internação. Se ele concordar, internação voluntária. Se ele já estiver fazendo mal para ele mesmo, que ele está fazendo, e já está prejudicando a todos na volta dele, quem sabe seja o momento de tentar uma internação voluntária. Mas aí vai chegar essa primeira parte, que ele foi ao tratamento, e depois tem a parte que ele se rende ao tratamento. Não importa qual seja o tratamento, que nem eu falei anteriormente. Tratamento de rua, ele tem que se render com mais força ainda, porque ele está na rua. Então, quando vira crise de abstinência, quando vira um amigo de ativa, ele vai ter que ser muito forte para dizer não. Eu não quero, eu não posso, eu não devo. Então, o tratamento de rua requer muito mais força de vontade, muito mais determinação da parte dele. Até porque o tratamento, quando ele está internado, ele está num local seguro, com pessoas capacitadas. Se ele tiver uma crise de abstinência, talvez ele vai ser medicado, ele vai ter um momento da partilha, ele pode chegar lá e falar o que está acontecendo com ele. Olha, eu estou me sentindo assim, 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 eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com muita vontade de usar. Ele vai ser aconselhado da melhor forma possível. Talvez ele fume um cigarro, talvez uma refeição, ele vá dormir. Enfim, ele vai ser aconselhado da melhor forma possível. Mas ele tem que se render ao tratamento de qualquer forma. Tanto na rua, com mais dedicação, mas dentro de uma instituição de tratamento, ele tem que se render ao tratamento. E por último, tem a parte da vida em recuperação, onde tudo que você sempre quis que acontecesse, começa a ser visto por você. Claro que ele também tem que querer ficar em recuperação, ele tem que pegar gosto por essa vida em recuperação. E com a sua ajuda, com a ajuda da família, é muito importante. Você tem que saber que para tudo isso acontecer, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não pense que é somente com o dependente químico, que é só ele que tem que fazer a parte dele e que ele vai chegar lá sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, principalmente quando se trata de dependência química. Então o dependente químico ele não consegue fazer sozinho, ele precisa de um apoio, e por isso que eu sempre falo que é muito importante o apoio da família, é muito importante. Então a família tem um papel muito importante
na vida do dependente químico, principalmente quando ele começa a viver a vida em recuperação. Então, se você quer ver o seu filho, o seu marido esteja bem, trabalhando, estudando, voltando à rotina, você não deve desistir dele. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou voltar a repetir isso. Se você quer ver o seu filho, o seu marido bem, não desista dele. Em hipótese alguma. Esteja lá ao lado dele, como eu falei, com uma condição: para ele ser ajudado, para você oferecer ajuda. Quando ele aceitar ajuda, você vai estar lá, firme e forte, sempre movendo montanhas, se for o caso, para ver ele bem. Claro que você não deve aceitar as coisas erradas que ele faz. Com certeza você não deve aceitar. Isso eu não apoio de jeito nenhum. Eu não concordo. A minha mãe não aceitava algumas coisas erradas que eu fazia, mas aceitava muitas outras. E por isso que eu demorei mais tempo para me tratar. Por ela fazer vista grossa, pelo meu pai fazer vista grossa. Mas até que chegou um ponto em que eles montaram uma estratégia e foram bolando um plano. Foram buscando informações da maneira deles. Imagina só. Hoje você tem aqui o canal, você tem outros canais, você tem outros métodos, você tem a internet para buscar informações sobre dependência química. Imagina há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás. A internet não era tão bem divulgada como é hoje. Não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Então era tudo mais difícil conseguir informação, buscar conhecimentos para montar uma boa estratégia. Então foi com a ajuda de parentes, vizinhos, conhecidos dos meus pais, que eles montaram essa estratégia. E mesmo assim, eu passei por alguns longos anos no uso e no abuso de substâncias. Mas com certeza, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: essa experiência que eu adquiri reforça muito a minha caminhada, porque com certeza hoje eu posso ajudar vocês da melhor forma possível, que é tentando fazer com que vocês busquem o máximo de conhecimento, botem em prática, não desistam dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus familiares, para que esse caminho entre o uso e o abuso de substâncias e que você consiga chegar ao objetivo de levar eles ao tratamento seja mais curto, porque você vai influenciar eles. Você vai ter o conhecimento na palma da sua mão, que é com o celular, o computador, a internet, o Instagram. Aí a forma você... Aqui tem o meu canal, tem o YouTube. Tudo eu passo para vocês da melhor forma possível. E com certeza, com esses vídeos que eu posto todos os dias no meu canal, vocês conseguem chegar ao objetivo. Vocês conseguem ter assim, vamos dizer que o dobro do conhecimento que a minha família teve há 12, 13 anos atrás. E com certeza é muito mais fácil hoje chegar ao objetivo, levar alguém ao tratamento, do que anteriormente. No meu tempo, que eu tive que ser convencido a me tratar. Então por isso que eu falo que com certeza não desista do seu filho e do seu marido, com um propósito, que é de ajudar, não de aceitar as coisas erradas. E você tem que saber que as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas têm o seu tempo. Tudo tem o seu tempo na vida. Todo mundo tem o seu tempo. Mas claro que você pode encurtar esse tempo para ele não passar mais tempo no uso e no abuso de substâncias. Pois quanto maior for o tempo do uso e do abuso de substâncias, mais difícil fica o tratamento para ele. Mais dolorido fica a família, piores são as consequências no cérebro,
Piores são as consequências de abstinência, de tratamento, de tudo. Mas vá com calma, deixe o tempo agir, esteja sempre ao lado dele para ajudar e a tomar as decisões. Porque se ele está fazendo as coisas certas acontecem. Pode ter certeza, tudo que vai volta. E para ver se seu filho, seu marido está bem, basta ele estar vivendo em recuperação, seguindo o tripé da recuperação, e logo, logo ele vai estar como você sempre imaginou, trabalhando, estudando, com a família, ou se você é mãe, com vocês, com pai e mãe de volta, se ele é casado com os filhos, com a esposa, com você esposa, vivendo uma vida quase normal, porque a vida em recuperação é uma vida quase normal, mas com limitações que ele vai aprender durante o tratamento dele, não importa qual seja o tratamento dele, você vai aprender as limitações que a família tem que ter e ele vai aprender as limitações que o dependente químico em recuperação deve ter. Por isso que é uma vida quase normal, com limitações. E não se esqueça de agradecer sempre a Deus por tudo de novo que vem acontecendo na sua vida e na do seu filho e do seu marido. E viva seu sonho e seja feliz. Aproveite essa nova maneira de viver. E outra, se cansar, não desanime. Pare, descanse e siga em frente com sua jornada. Pessoal, isso é muito importante. Se você cansar, pare, descanse, mas siga em frente com a jornada. Você não deve abandonar essa jornada no meio do caminho. Porque imagina só, se você está empurrando um carrinho lomba acima, e aí no meio da lomba você cansa. Se você largar o carrinho, o que acontece? Ele não vai ficar parado no meio da lomba, ele vai descer de volta. E aí você vai ter que iniciar lá de baixo. Então o que você faz? Você para, bota uma pedra na rodinha, descansa um pouquinho e segue a trajetória. E é assim com a dependência química. Você não deve desistir. Você deve parar de onde você cansou, pegar um fôlego e continuar com a trajetória. Porque somente assim vai ser satisfatório o resultado lá na frente, que é a vida em recuperação, de ver o seu filho, o seu marido bem, como você sempre sonhou, trabalhando, estudando, tendo uma vida digna, com respeito, com moral, com tudo aquilo que ele perdeu para as substâncias. Então, como eu sempre falei, a doença é comportamental, a doença é emocional. Se ele conseguiu parar de usar e abusar, agora ele para, muda os comportamentos e todo mundo vive bem. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês consigam colocar em prática tudo que eu passei nesse vídeo. Continue assistindo os vídeos no canal, continue assistindo os vídeos no YouTube, continue assistindo os vídeos no Instagram. Botem em prática que com certeza vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. Então, tenham um bom dia, uma boa noite e venham para a recuperação.